E aí galera, beleza? No vídeo de hoje vamos falar sobre a especificação Fault Tolerance de Microprofile. Lembrando que a gente está falando da versão 3.2 de Microprofile, que é de novembro do ano passado, e a Fault Tolerance está na versão 2.0. O que eu vou falar aqui você pode usar em qualquer implementação de Microprofile, OpenLiberty, Quarkus, Payara, qualquer um deles vai implementar tudo que eu descrevi aqui nesse vídeo. Fault Tolerance vai servir para você criar serviços resilientes, serviços tolerantes a falhas. Essa é uma especificação que vai definir de um modo bem fácil e flexível de criar suas aplicações, seus microserviços resilientes. A gente já tem duas bibliotecas bem populares que fazem esse tipo de tolerância à falha, né? Um outro detalhe de Fault Tolerance é que ele depende de CDI, porque as anotações que eu vou mostrar são interceptores, que está na especificação do CDI. Ele tem um relacionamento com a especificação de Microprofile Config. Eu vou deixar aqui o link para quem não viu esse vídeo, que quer entender como é que vai ser a parte de configuração. Clica nele, ou clica depois, você vai... É bem legal o vídeo. E tem um relacionamento com a parte de Microprofile de métricas. Então, assim, todas as anotações que a gente vai ver aqui, se você no seu projeto tiver a especificação de Microprofile de métricas adicionada também, ele já vai gerar métricas que você vai poder importar no seu Grafana para gerar dashboards. Então, assim, se você, por padrão, já vai estar habilitado se você adicionar métricas, mas se você quiser desabilitar de algum jeito, que você está rodando, por exemplo, testes de unidade, testes de integração no que gere no seu ambiente, você pode simplesmente desabilitar usando essa propriedade aqui. Como desabilitar, você vê lá no vídeo de Microprofile Config. Quais são as anotações que a gente tem na parte de Fault Tolerance? São essas 6, eu vou descrever as 6 e todos os atributos de cada uma delas. A primeira é a timeout. Ela é bem simples, você especifica qual é o timeout que aquele serviço que você vai acessar deve ter. Então, você pode utilizar no método ou na classe por inteira, e ele tem simplesmente dois atributos: qual é o valor e qual é a unidade daquele valor. No caso aqui, a chamada desse método vai ter um timeout de 1000 milissegundos. Você pode botar aqui 1 e botar em segundos, vai dar na mesma. Ele pode ser utilizado junto com outras anotações, a fallback, circuit break, asynchron, bookhead e retry. O que é que acontece? O timeout, se a execução daquele método demorar mais do que isso, você vai estourar um timeout exception. Dependendo de como está a sua configuração aqui, por exemplo, se a gente tem a fallback, que eu vou explicar com mais detalhes acima, ele vai ativar a fallback no momento que lançar a exceção. A retry também. A retry ele vai tentar várias vezes quando lança alguma exceção. Então, se der um timeout e você tem um retry de 3 vezes, ele vai tentar a segunda vez para ver se vai dar tempo. Circuit break eu vou explicar mais para frente, que é um pouco mais complexo, e bookhead. Então, assim, a outra anotação que a gente tem é a de retry. Você diz quantas tentativas ele vai fazer. Você pode definir no método ou na classe. Ele também pode utilizar com todas as outras anotações. Ele tem bem mais atributos do que a timeout. Eu digo, aqui estão os valores padrão, tirando retry on e abort on. Temos o max retries, que eu vou dizer em quantas tentativas ele vai, quantas vezes ele vai retentar, né? Lançou alguma exceção, não importa se é por outra anotação, se é por erro de negócio, você vai tentar aqui 3 vezes. Esse delay é a quantidade de tempo que ele vai esperar entre as tentativas. Aqui está a unidade de medida do delay. Max duration é tipo, se você está tentando 3 vezes, eu posso dizer, eu não quero que demore mais do que 1 minuto. Se eu botar 100 tentativas, eu quero que não demore mais do que 1 minuto. Se passar 1 minuto e ele ainda está na 4ª tentativa, problema, estoura exceção. Aqui está o tempo de duração do Max Duration, né? Também o padrão milissegundos. Aqui a gente tem uma configuração bem interessante que é a Jitter. A Jitter vai servir para
Quando você definir um delay, por exemplo, o delay é de 1 segundo e eu tenho um jitter de 500 milissegundos, então ele vai gerar um número aleatório entre 500 milissegundos, que é 1000 do delay menos o jitter, até 1000 do delay mais o jitter. Nesse range ele vai gerar um número aleatório e entre cada retry ele vai esperar aquele tempo. Retry on é que só tente novamente se lançar essa exceção. Se lançar qualquer outra, ele não vai fazer o retry. E o abort on lançou essa exceção, nem tente novamente, aborta, deixa como deu uma falha mesmo. Então, a retry, ele serve também como no problema, tem um problema bem interessante você usar o circuit breaker. Circuit breaker, vou explicar mais em detalhes à frente, é assim, você digo, ele funciona como disjuntor. Tente 5 vezes executar, se der falha, ele abre o circuito e não vai mandar a requisição mais para o server que você está tentando ir durante um tempo. A retry, se você configura, dependendo como você configura em conjunto, ela pode abrir o circuito muito rápido. Se você disse que deu 5 falhas, abre o circuito. A retry, se tiver 5 e as 5 falhar, o circuito fica aberto. A fallback, ele vai tentar 3 vezes, por exemplo, a retry tentou 3 vezes, falhou, ele vai ativar a anotação de fallback. Vou explicar mais à frente como é que ela funciona. E eu acho que de importante tem essas combinações. A fallback, o que é? Você vai chamar um método, ou se você for server, você também poderia definir um método que, caso lance uma exceção, por exemplo, digamos que eu estou provendo um serviço de usuários. Eu estou indo lá na base da Receita Federal. Se lançar alguma exceção lá, se der timeout ou qualquer coisa, chama um método meu, eu vou tentar ir na minha base de dados, para a gente tentar responder o serviço de algum modo. Então, assim, serve bem como um fluxo alternativo. Você pode definir dois valores. Um handler, que você colocaria aqui no value. Aqui está a classe que você tem, a interface que você tem que implementar e o método que você tem que implementar. Ou então você define um método dentro da própria interface ou classe que você está. Que caso ele lance a exceção, ele chamaria esse método aqui, nome método. Eu declaro ele nessa mesma classe aqui que está o método fallback, ele chamaria esse método com o nome método. Quais são os detalhes? Ele tem que ter os mesmos parâmetros na mesma ordem do método fallback. Então, assim, você poderia chamar um serviço externo, deu erro, eu chamo um outro serviço, eu retorno uma lista fixa de alguma coisa para você continuar a sua regra de negócio. Ele também pode utilizar em conjunto com todas as outras anotações, tipo o circuit breaker. Se o circuit breaker estiver aberto, eu já chamo a fallback. Se deu timeout também, eu posso chamar a fallback. O retry, ele vou tentar várias vezes antes de chamar o fallback. Eu acho que essas são as combinações mais importantes de anotação. O circuit breaker é bem legal. Ele pode ser definido aqui, a fallback eu não falei, né? Ele só pode ser definido no método, não pode ser definido numa classe. A circuit breaker eu posso definir no método ou na classe. E como é que ela funciona? Funciona igual um disjuntor. O circuito fica fechado e a gente está ali fazendo requisições. Dependendo das configurações aqui que eu vou falar, o circuit breaker ele abre. Abre quer dizer que eu vou parar de mandar requisições para o server, porque por algum motivo, se ele está demorando para responder, se eu ficar mandando requisições, não vai adiantar, eu vou piorar a situação. E em vez de eu esperar um timeout ou coisa do tipo, o circuito aberto eu já considero que está falho. Está falha a conexão, não vou mandar novamente. Depois de um delay, ele chama de half open, ele vai ficar meio aberto. Que nesse momento ele vai avaliar as próximas requisições que está configurado aqui. E se todas derem sucesso, eu fecho o circuito e continuo funcionando normalmente. Senão, ele volta a abrir o circuito e não manda mais requisições para o servidor. Então, quais são os atributos que a gente tem? Tem a fail on, que o circuit breaker vai considerar que foi uma falha por padrão se for qualquer trouble. Você pode dizer, eu criei uma exceção aqui, negócio exception, ou minha exceção. Eu só posso dizer, eu só quero que considere falha para abrir o circuito nesses casos. Delay, é o tempo que o circuito fica aberto antes dele ficar half open. Aqui a unidade de medida do delay, né?
Aqui, ó, Request Volume Threshold, são 20. Então, ele vai considerar uma janela de 20 requisições para saber se deve ou não abrir o circuito. O Fail Ratio, ele diz, nessa janela de requisições, quantos por cento vão falhar para o circuito abrir. Então, se eu tenho 20 e botei aqui 0,50, se nas últimas 20 requisições deu 10 falhas, eu abro o circuito. É um número de 0 a 1, né? E o Success Threshold, que é assim, depois que ele está half open, quantas requisições eu tenho que fazer com sucesso para eu fechar o circuito? O padrão é 1. Ele ficou half open, fez uma requisição, foi sucesso, ele fecha o circuito e continua a chamada do método naturalmente. Pode ser utilizado também com todas as outras aqui, ó, timeout, @timeout. Se você usar em conjunto, lançou um timeout por causa desse aqui, ele pode fechar abrir o circuito. Fallback o circuito está aberto, você não vai fazer requisições para o servidor, ele já chama o fallback automaticamente. Bookhead e assíncronos eu vou implementar mais para frente, e o retry, que eu falei antes, se dependendo de como que está a combinação dos dois, você pode abrir o circuito muito rápido apenas numa chamada de um método com algum parâmetro. Outra é Bookhead, que ela só pode ser utilizada em conjunto com assíncrono. Ela serve como se fosse para você definir um enfileiramento ou uma quantidade máxima de requisições para um serviço. Ela pode ser definida no método, na classe, e tem dois parâmetros que você define aqui, ó, a quantidade máxima de chamadas concorrentes. Então, assim, botou 10, só vai ter 10 chamadas concorrentes para aquele serviço. E o Waiting Test Queue. Na verdade, esse aqui, a parte de enfileiramento, só pode ser usada como em conjunto com assíncronos. O Bookhead com value pode ser utilizado sem o assíncrono. Então, eu posso dizer no método, ó, esse método vai ter 10, então só vou ter 10 chamadas concorrentes para o servidor. Se for um método assíncrono, eu consigo enfileirar ainda mais 10. Se não for assíncrono e estiver passando desse ratio, ele vai lançar uma exceção. E segue a mesma linha dos outros. Lançou a exceção, tiver um fallback, vai para ele. Tiver um circuit breaker, pode abrir o circuito, dependendo de como é que está a configuração lá, ele vai considerar uma falha, né? Se tiver timeout, vai lançar uma exceção também, se está síncrono, deu um timeout, depende de como está o conjunto. E retry, tipo, fez a requisição, lançou a exceção porque não está, ele vai tentar novamente. A parte de assíncrono, que só pode ser declarada em um método, quando você declara ele no método, a partir daquele momento vai ser executado num outro thread, num pool de threads específicas para chamadas assíncronas. E aqui estão os dois exemplos de como definir o seu método assíncrono. Aqui a diferença é só que um retorna completion stage e outra future. E aqui quando depois de fazer todo o processamento no seu método aqui, como ele retornaria, por exemplo, vou retornar um número dizendo que retornou 1 nos dois casos. Como eu disse, ele tem uma ligação forte com a parte de métrica. Se você criar um projeto e adicionar a extensão de fault tolerance e adicional de métricas para todas as anotações que você colocar no seu projeto, ele vai criar métricas que podem ser publicadas no seu Grafana. Aqui estão somente dois exemplos que, para as métricas de retry, timeout, circuit break, bookhead e fallback, ele cria essas anotações. Essas são as que estão em conjunto. Circuit break tem mais umas 5 métricas, se não me engano, que ele adiciona. Aqui, ó, o padrão do nome da métrica que vai ser criado é FT, fault tolerance, ponto. O name seria o nome completo da classe, ponto, nome do método. Aí, ponto, qual é a anotação do caso, se for timeout, claro. Ponto invocations, ponto total. Isso aqui é o número de vezes que o método foi chamado. E aqui é a quantidade de vezes que foi chamado e todas as anotações que estão lá de fault tolerance, de certo modo, falharam, não conseguiram reverter a exceção e a exceção subiu para o cliente. Então, assim, você tem, por exemplo, o retry, tentou três vezes, tem um fallback. E o fallback falhou, é só nesse caso que a exceção subiria para o cliente e seria considerado uma falha.
com a integração que a gente tem com a parte de microprofile config. Qualquer configuração que você fizer no seu projeto, você pode sobrescrever de acordo com as configurações lá de config. Como é que você faria isso? No arquivo de microprofile. E isso aí fica interessante ver o vídeo lá, porque é bem completo a parte de complexozinho, a parte de config bem extensível. Mas o padrão é, você define a propriedade com o nome da classe, barra, o nome do método, barra anotação, barra parameter. Por exemplo, na minha classe aqui, ó, meu cliente, no método serviço B, eu botei uma anotação retry, eu quero que o max retries agora seja 100. Você coloca isso aqui na sua variável de ambiente, durante a inicialização da sua aplicação, ele vai sobrescrever para 100. E o que acontece se você não tinha essa anotação nesse método, você errou? Não tem problema nenhum, ele não vai criar, mas ele não vai fazer nada, não vai falhar, ela vai simplesmente ser ignorada. Você pode definir por classe, então assim, ó, eu quero para essa classe toda que a anotação seja sobrescrita. Aqui eu coloco simplesmente o nome da classe, não boto o nome do método, né? Anotação, o atributo e o valor, igual ao valor. Você pode definir por anotação, eu quero que a quantidade de tentativas ou timeout, qualquer coisa, seja X. Aqui a quantidade de retries de toda a aplicação vai ser 30 agora. Coloquei isso, vai atualizar para todo mundo. Então assim, que nem aqui eu já disse antes, se não tiver declarado no método ou na classe, aquela sobrescrita vai ser simplesmente ignorada. O que é que a gente tem mais? A gente pode desabilitar todas as anotações de fault tolerance. Aí você fala, pô, porque eu anotei meu método, minha classe, meu projeto todo com isso, e você quer desabilitar todas? Sim, é possível. Se você estiver rodando o seu ambiente no OpenShift e está usando o Istio lá, que você pode definir as propriedades, a fault tolerance lá, todas as propriedades lá, você fala, não, esquece o que o programador fez, esquece tudo que fez lá, vamos sobrescrever, vai ficar tudo aqui, eu vou definir no Istio. Você pode fazer isso. Só tem uma exceção. Ó, o atributo que a gente sobrescreve, ó, microprofile fault tolerance non-fallback enable, você bota para false e você desabilita todas as anotações de fault tolerance, exceto a de fallback, porque a de fallback tem um pouco de lógica de negócio nele, né? Eu chamei tal método, deu erro, deu. Eu tenho um código associado que vai ser chamado nesse caso, ou seja, você não consegue desabilitar isso. E você pode desabilitar as anotações individualmente, do mesmo modo que eu expliquei lá. Você pode ser por método, ó, circuit break do método A da minha classe tal, enable false, desabilita aquela anotação. Pode desabilitar por classe também, ou tudo, ó, desabilita todos os circuit breaker que tem na minha aplicação. Então é isso, galera. O código, todos os prints que eu mandei aqui tá no meu Git, tá nesse endereço aqui. Pode acessar lá, dar uma olhada, tá só as anotações com uns métodozinhos vazios para vocês verem documentado. Baixa lá. Se vocês estão curtindo os vídeos de microprofile, dá uma curtida aqui, siga o canal. Também estou postando uns vídeos sobre Quarkus, né? Essa semana lançou a versão do microprofile 3.3, tivemos atualizações, se não me engano, em 5 das especificações. Vou fazer um vídeo resumindo o que é que cada uma das especificações trata e outro vídeo falando do que é que mudou na versão 3.3 em relação a 3.2. Valeu, galera!